Na manhã de 4 de julho de 1943, 1.000 tanques do 4º Exército Alemão de Panzers estavam a postos para atacar a saliência Kursk pelo norte. No início da tarde, mais de 1.000 canhões e lança-foguetes abriram fogo contra as linhas russas. No ar, uma grande concentração de aviões aumentava o peso do bombardeio. Às 3 da tarde, depois de um aumento final de fogo, os alemães começaram a romper as primeiras defesas russas. Ao amanhecer da manhã seguinte, o 9º Exército Alemão, com mais de 1.100 tanques e armas de assalto, começou a atacar a saliência pelo sul. Inicialmente, o progresso alemão foi melhor no sul que no norte. No final do dia, o 9º Exército Alemão tinha avançado mais de 6 quilômetros numa frente de 30 quilômetros. Era como se os alemães estivessem a ponto de ter outro sucesso estonteante, como os de 1941 e 1942. Mas o novo Exército Vermelho, formado e solidificado por suas vitórias em Stalingrado e outros lugares no início de 1943, não estava disposto a aceitar um sucesso alemão. No norte da saliência, os russos fizeram seus adversários lutar desde o início por cada metro de terreno. A artilharia soviética impiedosamente atacava os agressores dia e noite. No sul, o avanço alemão também começava a diminuir devido ao bom posicionamento russo. Os Panzers começaram a sofrer, muitos deles foram vítimas de minas, e a luta tornou-se cada vez mais intensa durante o dia. Nos céus, sobre o campo de batalha, as forças aéreas rivais continuavam a apoiar as tropas em terra. Estes Stormovik Ilyushin IL-2 mereciam o apelido de Morte Negra dado pelos alemães. Havia uma batalha simultânea pela superioridade aérea e o número de aviões derrubados crescia rapidamente. Os alemães continuavam a pressionar para a frente, determinados a tomar a saliência. Entretanto, a resistência russa ficava cada vez mais intratável. No 4º dia de luta, o Exército Vermelho começou a movimentar seus tanques reservas. Enquanto isso acontecia, a artilharia e a infantaria russas mantinham os alemães em xeque. Então, em 12 de julho, o 5º Exército Russo de Tanques, composto de 900 tanques, atacou o flanco do 9º Exército Alemão. Agora começava a maior luta armada da Segunda Grande Guerra, com mais de 2.000 tanques envolvidos.
As esperanças alemãs de vitória desapareceram, e isso, somado à invasão anglo-americana da Sicília em 10 de julho, fez com que Hitler suspendesse os ataques. As perdas alemãs tinham sido grandes, com 150 mil homens mortos, feridos e presos. As baixas russas foram maiores, mas eles poderiam suportar melhor essas perdas. Só os 1.500 tanques alemães que os russos diziam ter destruído já seriam difíceis de ser substituídos. Por outro lado, os russos dispunham aparentemente de um incansável efetivo humano, e sua produção de tanques chegou a 2.000 tanques por mês, o dobro da produção alemã. Se Stalingrado marcou o nascimento do novo Exército Vermelho, o Kursk era seu amadurecimento. Mesmo enquanto a batalha continuava, os comandantes russos, sob a firme liderança de Stalin, planejavam e executavam ofensivas no norte da saliência Kursk. Essas ofensivas agora assumiam um padrão reconhecível. Primeiro, os russos concentrariam uma grande quantidade de artilharia para pulverizar as defesas alemãs. Isso incluía um sistema múltiplo de lançamento de foguetes, o Katyusha, conhecido pelos alemães como órgão de Stalin, e cujos 16 foguetes tinham um alcance de 9.000 metros. Organizados em batalhões de foguetes, essas armas podiam causar um efeito devastador. Enquanto isso, a infantaria sondava os pontos fracos da defesa. Depois, o ataque inicial começaria, levado pela infantaria apoiada pelos tanques. Os exércitos de tanques estariam avançando, cada um constituído por 750 tanques e canhões motorizados. Quando a ruptura do cinturão de defesa se tornasse iminente, eles passariam através da infantaria, abrindo caminho e continuando até ficar sem combustível ou perder muito de sua força. A Força Aérea Vermelha também desempenhava seu papel. Bombardeiros leves como estes versáteis Petliakov PE-2S também eram muito eficientes como caças noturnos, atacando alvos imediatamente atrás da área de batalha. Sobre o campo de batalha, perambulavam grupos de aviões de ataque de superfície, os Ilyushin Il-2. Na retaguarda alemã, os guerrilheiros partisãs cresciam perseverantemente em força. Sua atividade crescente não só rompia o sistema logístico, como também tolhia a liberdade de tropas valiosas e fornecia informações essenciais das posições alemãs. Stalin acreditava em nunca dar a seus inimigos uma pausa para respirar. Assim que uma ofensiva começava a se encaminhar para o final, ele lançava outra em outro lugar. No extremo sul, os alemães perderam seu apoio no Cáucaso e estavam voltando pela costa ucraniana. A infantaria naval russa, equivalente aos fuzileiros navais das forças armadas de outros países, desempenhava um papel importante nesses ataques, inclusive fazendo um grande número de desembarques anfíbios. Os russos também mantinham a pressão no centro. Agora, a libertação do país estava realmente começando. Kharkov, cenário de tanta luta durante os últimos anos, era uma das principais cidades a ser retomadas. Kiev, a capital ucraniana, foi libertada no início de novembro de 1943.
Assim, no final do ano, as ofensivas russas pós-Kursk tinham reconquistado muitos territórios no centro e no sul. Isso apesar de uma formidável linha de defesa, o Muro Oriental, que os alemães tinham construído em agosto, mas que foi rapidamente destruído. Apesar de suas perdas, os exércitos alemães ainda estavam quase intactos quando enfrentaram seu terceiro inverno russo. Leningrado, que estava sob cerco desde setembro de 1941, era o próximo alvo. A maior parte do tempo, ela só sobrevivia graças ao comboio de caminhões que usava o congelado lago Ladoga. Em 10 de janeiro de 1944, o Exército Vermelho atacava. Logo, os russos estavam afastando as forças alemãs extremamente avançadas. Elas lutavam com sua costumeira determinação numa vã tentativa de bloquear os ataques. Depois de 2 semanas lutando, os alemães tinham sido empurrados para além do limite da artilharia de Leningrado. Em 26 de janeiro, as forças soviéticas de libertação começaram a entrar em Leningrado. O cerco, que havia durado 900 dias, foi o mais longo da Segunda Grande Guerra. Aqueles primeiros cidadãos que tinham sido retirados agora podiam finalmente retornar para suas casas se elas ainda estivessem de pé. Aqueles que tinham permanecido o tempo todo na cidade tinham sorte em estar vivos. Durante o cerco, quase 1 milhão de russos, 80% civis, haviam morrido como resultado direto da ação inimiga ou de fome. Mas não havia tempo para celebrar a libertação de Leningrado. A ofensiva russa continuava a pressionar em direção oeste. Mais e mais exércitos soviéticos empenhavam-se e o terreno ocupado aumentou para 400 quilômetros. Apenas no final de fevereiro, a ofensiva russa ficou sem força, mas então o Exército Vermelho tinha alcançado as fronteiras da Estônia e da Lituânia. Simultaneamente, outra ofensiva também lançada em janeiro tinha investido na direção do sul da Polônia, deixando o grupamento central do exército alemão com o flanco sul perigosamente exposto. Mais para o sul, outras ofensivas russas tinham empurrado os alemães com firmeza na direção da Romênia. Durante essas ofensivas de inverno, os russos descobriram que a cavalaria cosaca era surpreendentemente útil. Sua capacidade de movimentar-se rápida e silenciosamente através das florestas bloqueadas pela neve fizeram-na ideal para operações surpresa. Os cossacos também podiam lutar a pé. Durante esses ataques, as perdas alemãs cresciam consideravelmente e eles foram forçados a abandonar grandes quantidades de armas pesadas.
Os romenos que lutaram junto com os alemães na Rússia começaram a perceber que seu país estava sob uma ameaça soviética direta. O ditador militar Ion Antonescu foi a Berlim em março de 1944 para perguntar a Hitler se o exército romeno podia agora se dedicar exclusivamente à defesa de seu país. Hitler concordou com o pedido. Agora os olhos de Stalin estavam firmemente fixos no grupamento central do exército alemão com seu vulnerável flanco sul. Determinado a destruí-lo, fez com que seu ataque coincidisse com a travessia anglo-americana do canal para a invasão da França. 1.250.000 homens apoiados por mais de 4.000 tanques e armas de assalto, aproximadamente 25.000 canhões, sistemas de lança-foguetes múltiplos, morteiros pesados e quase 5.300 aviões foram usados nesse ataque. Os alemães tinham apenas 500.000 homens para defender cerca de 1.100 quilômetros e apenas 600 tanques para apoiá-los. Hitler recusou-se a permitir a transferência de algumas forças para fortalecer o grupamento central do exército. Com menos de 1/6 da força aérea russa, os alemães eram incapazes de fazer um reconhecimento aéreo. Isso e as medidas soviéticas falsas convenceram o Marechal de Campo Busch, comandante do grupamento central do exército, de que o ataque principal sairia da grande saliência para o sul, o trampolim óbvio. Como uma preliminar e também como parte dos planos de dissimulação, em 10 de junho, os russos atacaram os finlandeses, agora isolados ao norte de Leningrado. Estes foram rapidamente vencidos e perderam o porto de Viipuri, ao sul. Apenas a distribuição e formação de combate das tropas alemãs do extremo norte da Finlândia conseguiu parar o avanço russo. A principal ofensiva do Exército Vermelho foi lançada em 22 de junho, 3 anos depois do dia da invasão da Rússia por Hitler. Ela atacaria os alemães pelo leste e não pelo sul, como eles esperavam. Em 6 dias, o coração do grupamento central do exército tinha sido aberto. Hitler substituiu Busch pelo linha dura Walter Model, mas ele foi incapaz de diminuir o avanço russo. Muitos alemães ficaram isolados e foram forçados a se render. Milhares morreram. A situação tornava-se cada vez mais sem esperança. No mês de julho, as forças soviéticas continuavam a pressionar, cruzando a fronteira russo-polonesa de 1939, no dia 30. Logo estavam dentro do território polonês. No final de julho, o Exército Vermelho se encaminhou para o rio Vístula, do outro lado de Varsóvia, a capital polonesa. O grupamento central do exército alemão tinha sofrido 350.000 baixas e perdido milhares de canhões e tanques. Simultaneamente, o grupamento norte tinha sido cercado com a retaguarda voltada para o Báltico.
Os alemães se defendiam desesperadamente para evitar que fossem levados para o mar. E sua missão não foi facilitada pela decisão finlandesa de compreensivelmente deixar o lado alemão em agosto de 1944. No extremo sul, os russos entraram na Romênia em 20 de agosto. Mais uma vez, a máquina do Exército Vermelho foi implacável. Os Nebelwerfers, equivalentes aos Katyushas soviéticos, revidaram, mas foi em vão. Depois de 3 dias de luta, a Romênia rendeu-se confiante de que os alemães a defenderiam. Mas a atenção dos dois lados, na verdade, a de todas as nações europeias da guerra, tinha nesse meio tempo se voltado para os dramáticos acontecimentos em Varsóvia. Sua base estava nas complexas relações entre os poloneses e os aliados. Quando Stalin invadiu a Polônia em 1939, vindo do leste, e dividiu o país com Hitler, estava, assim como Hitler, determinado a acabar com qualquer aspiração que os poloneses tivessem de no futuro reconquistar a independência. As forças armadas polonesas que caíram em suas mãos foram levadas de volta à Rússia, principalmente para campos na Sibéria. Um número considerável de oficiais poloneses nunca chegou até lá. Nesse ínterim, depois da invasão alemã na Rússia, em 1941, os russos decidiram que as tropas polonesas em suas mãos ou lutariam para eles ou iriam às próprias custas para o Oriente Médio juntar-se à Inglaterra. Aqueles que escolheram ficar na Rússia formariam o primeiro Exército Vermelho polonês, que no final de julho de 1941 estava se opondo a Varsóvia. Os outros lutariam com grande superioridade na Itália. Mas desde junho de 1940 havia um governo polonês no exílio, em Londres, liderado pelo general Władysław Sikorski. Havia também forças de poloneses livres na Grã-Bretanha, que lutariam na França e na Alemanha durante 1944 e 1945. Sikorski estava determinado a rastrear os poloneses perdidos na Rússia e, em dezembro de 1941, foi para Moscou. Enquanto Stalin preparava-se para assinar um tratado de assistência mútua com os poloneses de Londres, negava ter conhecimento do destino dos oficiais poloneses. Então, em abril de 1943, a rádio alemã noticiou que uma sepultura comum, contendo os corpos de 4.500 oficiais poloneses, fora encontrada em Katyn, perto de Smolensk, na Rússia. Os alemães acusaram Moscou dessa atrocidade. Os poloneses de Londres, que tinham suas suspeitas, apoiaram a versão alemã, mas os russos rejeitaram a acusação e incriminaram os alemães. O governo britânico, não desejando ofender seu aliado oriental, apoiou Moscou para a aflição dos poloneses de Londres. Contudo, os alemães chamaram a Cruz Vermelha Internacional para realizar uma autópsia. Isso foi feito e as evidências, tanto da data da morte como do método usado, apontaram os russos como os responsáveis. Eles, entretanto, continuaram a rejeitar a acusação e se mantiveram nessa posição por quase 50 anos, até depois do final da Guerra Fria. Katyn piorou as relações entre os poloneses de Londres e Moscou, que foram ainda mais agravadas pela decisão russa de criar seu próprio governo fantoche polonês. Mais de um ano depois, com os russos fora de Varsóvia, os alemães fizeram um sepultamento digno para as vítimas de Katyn. Dentro da cidade, um exército secreto bem grande, o Exército da Pátria Polonesa, estava a postos. Os poloneses de Londres tinham dito a seus compatriotas que eles poderiam se levantar contra os alemães quando chegasse a hora. Os poloneses de Varsóvia estavam convencidos de que ela havia chegado.
Em 31 de julho de 1944, o Exército da Pátria Polonesa em Varsóvia decidiu rebelar-se contra os alemães no dia seguinte. Eles o fizeram mesmo sabendo que em abril de 1943, os judeus no gueto de Varsóvia também tinham se insurgido contra seus opressores e que os alemães os tinham derrotado com grande crueldade. Dessa vez, entretanto, os canhões russos poderiam claramente ser ouvidos no outro lado de Vístula. Assim, a revolta foi antecipada. Os alemães rapidamente levaram reforços para a área de Varsóvia e a luta continuou. Infelizmente para o exército da pátria polonesa, os russos tinham decidido suspender sua grande ofensiva no verão de 1944, nos lugares onde havia perdido a força. Os poloneses assim ficaram por sua própria conta. Os alemães empregavam todas as armas disponíveis, castigando ainda mais a cidade já oprimida. A batalha reinou durante o mês de agosto e entrou em setembro. Os apelos norte-americanos e britânicos aos russos para ajudá-los a lançar suprimentos aos acampamentos poloneses sitiados eram ignorados. Gradativamente, a resistência polonesa era esmagada. Finalmente, os poloneses foram levados para os esgotos da cidade, mas os sobreviventes continuaram a lutar. Em 2 de outubro, o general Tadeusz Bor-Komorowski, o comandante polonês, foi forçado a se render. No final de novembro de 1943, os 3 grandes, Churchill, Roosevelt e Stalin, encontraram-se em Teherã, no Irã, a antiga Pérsia, para uma das maiores conferências estratégicas dos aliados em tempo de guerra. Um acordo provisório foi firmado em que os limites da Polônia pós-guerra deveriam ser desviados para o leste, mas não houve discussão sobre que tipo de governo o país gostaria de ter. Quase um ano mais tarde, pouco depois do final da revolta de Varsóvia, Churchill foi para Moscou encontrar-se com Stalin. Eles concordaram que deveria ser instituído um governo de unidade nacional com poloneses apoiados tanto por Londres como por Moscou, mas não foram adiante por medo de causar cisões na aliança. Com a tensão na Europa Oriental e nos Balcãs, Churchill e Stalin chegaram ao acordo de que a Hungria deveria ter igual influência da Rússia e do Ocidente. A Romênia e a Bulgária estariam na esfera de Moscou, e a Grécia com as potências ocidentais. Eles foram forçados a fazer esse acordo porque sabiam que os alemães estavam começando a se retirar dos Balcãs para evitar serem isolados pelas ofensivas russas mais ao norte. Em dezembro de 1944, quando os alemães deixaram a Grécia, o conflito cresceu entre as duas principais facções da resistência, com os comunistas empenhados em ganhar força. Tropas britânicas atravessaram a Itália apressadamente para acabar com os comunistas na Grécia, e uma intensa luta teve lugar em Atenas e em outros lugares. Stalin, no entanto, não deu nenhum apoio aos comunistas gregos que foram forçados a assinar um armistício em janeiro de 1945. Na Iugoslávia, também havia 2 grupos de resistência que não cresceram especificamente durante as conversas de Churchill e Stalin. Os Setniks, baseados na Croácia, apoiavam a monarquia e inicialmente foram amparados pela Grã-Bretanha. Os comunistas eram liderados por Josip Broz, mais conhecido como Tito, que viria a ser o líder partizan que mais se destacaria na guerra. Os Setniks detestavam Tito, que também era sérvio, e no início de 42 ficaram abertamente do lado dos alemães. As potências do eixo, com a ajuda Setnik, começaram uma série de ofensivas contra Tito. Sem nenhuma ajuda externa, exceto o apoio moral russo, Tito e seus companheiros logo foram cercados nas montanhas da Bósnia Ocidental. Ainda assim, a despeito das tremendas dificuldades, Tito conseguira, ao final de 1942, reunir uma força de 150 mil seguidores bem disciplinados.
No verão de 1943, a Grã-Bretanha finalmente reconheceu os esforços de Tito e começou a mandar armas e outros suprimentos. Mas na primavera seguinte, os alemães, determinados a acabar com ele de uma vez por todas, armaram uma nova ofensiva contra os partisãs. Tal foi a pressão que Tito foi forçado a deixar o continente e mudar-se para o mar Adriático, para a ilha de Vis, onde os britânicos tinham instituído uma base de forças especiais para apoiá-lo e ao movimento de resistência comunista na Albânia. No outono de 1944, como as ofensivas russas em direção oeste forçaram os alemães a começar a se retirar dos Balcãs, Tito pôde voltar de vez para o continente e atormentar os alemães. Seus esforços evitaram que os alemães mandassem tropas para bloquear os russos. Tito, embora comunista dedicado, queria sobretudo a independência da Iugoslávia depois da guerra. Ele não queria que seu país fosse simplesmente um mero subordinado, nem para a Rússia, nem para as potências ocidentais. Ele então evitou se comprometer com qualquer dos dois. Não obstante, em outubro de 1944, ele estava preparado para cooperar intimamente com os russos na libertação de Belgrado. Mesmo assim, foram necessários 6 dias de intensa luta até que a capital iugoslava fosse tomada. Finalmente, em 20 de outubro, partisãs russos e iugoslavos entraram em triunfo em Belgrado. Nessa época, a Bulgária tinha mudado de lado e o remanescente das forças alemãs retirava-se em direção noroeste, rumo à Áustria. Ao norte, os alemães tinham lutado intensamente para impedir que o Exército Vermelho invadisse a Hungria. Antes do final de 1944, eles tinham repelido nada menos que 3 tentativas russas de sitiar a capital Budapeste. Enquanto a frente permanecia estática perto de Varsóvia, mais para o norte, os russos tinham invadido os estados bálticos, separados pela península Kurland, onde o resto do grupamento norte do exército estava aprisionado. Esses ataques foram levando os russos cada vez mais para perto do solo alemão, ou seja, a Prússia Oriental. Esta ameaça crescente fez os alemães lutarem ainda mais desesperadamente. No extremo norte também havia avanço russo. Suas forças estavam levando os alemães do norte da Finlândia para a Noruega. Conforme os alemães saíam, destruíam tudo. Como os russos tinham libertado seu país entre 1943 e 1944, sua amargura e seu ódio aos alemães havia crescido. Grande parte da Rússia Oriental estava em ruínas. Os russos também tinham numerosos exemplos de atrocidades cometidas contra seu povo. A amargura e o ódio russos aumentaram muito depois de 23 de julho de 1944. Nesse dia, as forças soviéticas entraram na pequena cidade polonesa de Majdanek, perto de Lublin. Eles descobriram um campo de concentração, mas rapidamente perceberam que ele tinha um propósito particularmente sinistro. Majdanek fora dedicada a nada menos que a extinção total da raça judia na Europa.
Hitler havia começado a perseguir os judeus logo depois de obter o poder absoluto na Alemanha. Em 1939, muitos judeus alemães fugiram do país ou foram mandados para campos de concentração. Depois das vitoriosas campanhas Blitzkrieg de 1939 e 1940, os alemães passaram a controlar muitos milhões de judeus na Europa ocupada. Logo, eles começavam a ser vistos como uma fonte ideal de trabalho escravo. Os judeus foram cercados, sempre com a assistência das administrações fantoches locais. No leste ainda foi pior. Os grupos especiais de ação da SS começaram a tomar parte nos massacres de judeus. Horrores como essas atrocidades eram aos olhos dos nazistas meramente como arranhar a superfície do seu problema com os judeus. Entretanto, algo tinha que ser feito para acabar com isso de uma vez por todas. A questão foi passada para Reinhard Heydrich, chefe da polícia secreta alemã e guardião do Reich na Boêmia. Em janeiro de 1942, Heydrich liderou uma reunião numa vila secreta perto de um dos lagos de Berlim, o Wannsee. Foi decidido que campos especiais deveriam ser construídos para erradicar a raça judia na Europa. Eles os denominaram de Solução Final. O primeiro campo de extermínio aberto foi Auschwitz, perto da fronteira húngaro-polonesa de 1939. Mais 5 se seguiriam. Trens conhecidos como transportadores levavam judeus de toda a Europa para esses campos. Na chegada, os capazes eram separados do resto para trabalhar como escravos até caírem. Os outros eram levados para salas de banhos, obrigados a se despirem, e as torneiras eram abertas. Mas em vez de água, o que saía era gás venenoso. Os corpos então eram cremados em fornos especialmente construídos. Em 1944, Auschwitz sozinho assassinava diariamente 4.000 judeus dessa maneira. O arquiteto desse esquema terrível e impiedosamente eficiente não viveu o suficiente para vê-lo em plena ação. Em 27 de maio de 1942, Heydrich foi mortalmente ferido em Praga por 2 agentes do grupo Tchecoslováquia Livre, que tinham vindo da Grã-Bretanha e lançados de paraquedas. A criação dos campos de extermínio não significava que os campos de concentração haviam se tornado obsoletos. Eles permaneceram e centenas de milhares de pessoas morreram neles, mais por maus tratos e negligência que de uma deliberada política de assassinato em massa. Mesmo em 1944, com a derrota começando a encará-los, os nazistas não desistiram dos campos de concentração. Apenas no final de 1945 que o líder da SS, Heinrich Himmler, ordenou a destruição dos campos remanescentes no Oriente e que seus ocupantes partissem para o Oeste em marcha forçada. Agora os russos estavam posicionados para invadir a parte oriental da Alemanha. Em 10 de janeiro de 1945, sob o maciço bombardeio da artilharia, os russos atacaram através do rio polonês Vístula. Já no primeiro dia, eles abriram uma brecha nas defesas alemãs, que avançava quase 19 quilômetros numa frente de 40 quilômetros. Superando os alemães em quase 6-1 em número de homens e tanques e em 7-1 em artilharia, era inevitável que o avanço russo fosse rápido e as baixas alemãs foram grandes. Depois de 6 dias, os russos tinham avançado quase 130 quilômetros. Varsóvia foi finalmente libertada em 15 de janeiro. Durante esse período, a capital polonesa sofreu outros danos, além daqueles provocados pelos alemães em setembro de 1939 e nas revoltas de abril de 1943 e agosto de 1944.
verdade, praticamente nada da antiga Varsóvia restava. No norte ainda existia o campo alemão na península Kurland. O que sobrou do grupamento norte do exército continuava a resistir bravamente, e os russos achavam que, com o tempo, eles iriam desistir. Porém, conforme os russos dirigiam-se para a Prússia Oriental, outro campo foi criado perto de Königsberg. Este também resistiu a todos os esforços para subjugá-lo. Uma onda de refugiados alemães começou a se movimentar para o oeste, na direção do rio Oder. Eles traziam consigo histórias de assassinatos, estupros e saques cometidos pelos russos que avançavam. Muitos dos habitantes alemães da Prússia Oriental eram incapazes de sair por terra. Por isso, tinham que se amontoar em barcos que os levavam através do Báltico infestado de submarinos, e também cada vez mais dominado pelo poderio aéreo soviético. Em 30 de janeiro, o navio usado para essa retirada maciça, o Wilhelm Gustloff, foi afundado por um submarino russo. 8.000 refugiados alemães foram a pique com o navio no que é considerado o maior desastre marítimo da história. No final de janeiro, os russos tinham se aproximado do rio Oder, a 50 quilômetros de Berlim. Mas em meados de fevereiro, os alemães começaram a contra-atacar da Pomerânia para o flanco norte russo que estava exposto. Os russos, então, voltaram-se em direção norte para retirar os alemães dessa região. Mas apesar de sua situação praticamente insustentável, muitos alemães ainda esperavam que os aliados ocidentais percebessem que o bolchevismo soviético era o verdadeiro inimigo. Eles foram rapidamente desiludidos. Para demonstrar que estavam agindo de acordo com os russos na derrota do nazismo, os britânicos e os norte-americanos lançaram bombardeio contra as cidades a oeste do Oder. Eles estavam junto com Stalin. Assim, em fevereiro, britânicos e norte-americanos bombardearam Magdeburg, Berlim, Chemnitz e Dresden. Foram os ataques a esta última que fizeram mais do que qualquer outra coisa para incitar o debate sobre a moralidade do bombardeio estratégico, um debate que continua até os nossos dias. Dresden era uma das cidades históricas mais importantes da Alemanha, com uma indústria pequena e muitas construções grandes de madeira. Na época dos ataques, ela estava cheia de refugiados vindos do leste. Os ataques anglo-americanos causaram a morte de 50.000 civis e destruíram grande parte da cidade. Mesmo Churchill, até então grande defensor dos bombardeios sobre a Alemanha, lamentou quando soube dos detalhes dos ataques. Mas aqueles que os defendiam argumentaram que, além da demonstração da solidariedade aliada, eles foram projetados para levar os refugiados às estradas e assim dificultar a movimentação dos alemães junto deles. Mesmo assim, Dresden pôs um ponto de interrogação sobre a moralidade do bombardeio a civis. Enquanto os russos invadiam a parte alemã da Polônia e do leste da Prússia, eles também estavam na ofensiva na Hungria. Mas Budapeste, que em outubro de 1944 sofreu o primeiro ataque do Exército Vermelho, ainda estava resistindo quando 1945 chegou, ainda que ela agora estivesse totalmente isolada. Para aumentar a frustração russa, uma delegação húngara tinha assinado um armistício em Moscou em outubro de 44. Mas os alemães, pressentindo que isso estava prestes a acontecer, deslocaram suas tropas para o interior do país e ocuparam pontos estratégicos. Eles também sequestraram o almirante Horthy, o ditador húngaro. No início de janeiro, os alemães lançaram um ataque na tentativa de libertar a capital húngara, pegando os russos de surpresa. Eles chegaram a quase 5 quilômetros de seu objetivo, mas não puderam ir além.
Isso incentivou os russos a renovarem seus esforços contra Budapeste. No início de fevereiro, eles estavam lutando nos subúrbios da cidade. Os alemães, entretanto, defendiam cada rua, e por isso o avanço era lento. Gradualmente, os russos se esgueiravam em direção ao centro da cidade. Budapeste finalmente caiu em 13 de fevereiro. Quase 35 mil alemães foram mortos em sua defesa. Mas Hitler ainda não estava preparado para entregar a Hungria para sempre. Ele estava transferindo um exército novo da Frente Oriental, o 6º Exército de Panzers da SS de Sepp Dietrich, feito de soldados Waffen-SS fanáticos e experientes. Hitler estava determinado a se fixar nos campos de petróleo húngaros e mandou que Dietrich, junto com o 6º Exército de Hermann Balck, atacasse o lado norte do lago Balaton. O ataque começou em 6 de março. No entanto, o degelo da primavera tinha apenas começado e o avanço era lento. Depois de 10 dias de luta, a lama, junto com a resistência russa, interrompeu a ofensiva. Os alemães rapidamente recuaram. Tão logo eles retrocederam, os russos começaram a contra-atacar. A retirada alemã foi imediata. Isso aconteceu sem a permissão de Hitler, o que o deixou furioso. Por isso, mandou que as tropas da SS removessem como punição suas tão honradas divisas SS. Com a Hungria agora ocupada, os russos voltaram sua atenção para a Áustria. Seu próximo grande objetivo era Viena, que Hitler mandou que fosse defendida até o final. Mais para o norte, a primeira frente ucraniana de Ivan Kuniev tinha cruzado o Oder ao sul de Berlim e invadido a industrialmente rica Silésia. A primeira frente bielorrussa de Georgy Zhukov e a segunda frente bielorrussa de Konstantin Rokossovsky tinham limpado a Pomerânia. Isso possibilitou os russos se concentrarem no derradeiro objetivo, Berlim, e a formação de forças para este fim começou. Desde os dias sombrios de 1941, que culminaram com os alemães esmurrando os portões de Moscou, muita coisa havia acontecido na frente oriental. Houve o ataque alemão ao sul, indo em direção ao Cáucaso no verão de 1942, quando novamente parecia que a Rússia cairia. Depois chegou a longa e desesperada batalha por Stalingrado, o cerco de 900 dias a Leningrado, o enorme combate de tanques em Kursk em julho de 1943. Finalmente, veio a enorme contraofensiva soviética que, uma vez iniciada, tinha esmagado o inimigo sem remorsos, empurrando-o para o oeste. Houve batalhas travadas em temperaturas extremas, em florestas, em estepes e em montanhas. Quase 12 milhões de combatentes foram mortos e 2 vezes esse número de civis. O combate foi de uma ferocidade nunca vista em outros teatros de guerra. Foi uma guerra travada entre 2 ideologias extremas. E só uma delas poderia sair viva do conflito.